Peraí. Pronto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, dia 29 de outubro de 2020, para estudarmos a Gita, fazer algumas saudações. Ahamasmi Aparadanam, Alayu Akinchano Gatihi, Tuenevo Paya Butuami Bhava. Estamos aqui cheios de faltas, com pouca percepção e necessitados. Sejais tu remédio para mim, para nós. Abhedanandam Satitam Param Brahma Vedasa Yoveyatma Samashitahanga Devim Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravishati Amtoham Arairoham Lokibhyaha Shukamedatam Om Shrim Sal Shrim Sal Shrim Sal. Vamos pedir mais uma vez. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Vadarivananata Yoginam Pataye Namaha. Glória a Naradeva, glória a Narayana, que Senhor de Badari, Vana e diretor de todos os yogas. Namaste Mitra Devaya Gurave Brahma Varsashe Namo Mahadvyas Debyo Guravyas Cham Namo Namaha. Hrim Imam Namaha. Saudações ao bendito Guru Mitradeva, de divina refulgência, e aos grandes siddhas e mestres. Que eles nos acompanhem na noite de hoje, a noite seja iluminada de estudos e de aprendizado. Namastê. Rubens. Estou comigo então, Vanildo? Posso começar? Sim, por gentileza. Muito obrigado, Rubens. Obrigado a todos também por hoje. Então, só vou te pedir para fechar o microfone, para a gente não ter microfonia. Pois isso. Desculpa. O Fanan caiu, mas a gente começa sem ele, imagino, né? Bom, hoje nós vamos iniciar. Será que a gente aguarda ele retornar? Hoje nós iniciamos o 3º capítulo, Avatara Dharma Gita, né? Só para a gente relembrar, porque já faz um tempo que foi o nosso último encontro, então eu queria lembrar que no último encontro, se não me engano, foi o Fanan que trouxe uma contribuição muito interessante, quando ele lembrou daquele livro da Alice Bailey, A Chama Trina, quando a gente estava discutindo o verso do 2º capítulo, o verso 14 e 15, né? Ou seja, que falava da chama trina. Então, eu queria começar por aqui, porque tem dois aspectos que eu acho que eu queria lembrar para a gente começar esse capítulo e fazendo o gancho pela chama trina, né? Porque, é claro, a gente já estudou um pouco, a gente já falou um pouco, e a gente pode fazer agora algumas conjecturas. Por exemplo, ali no verso 15, vai dizer que tem a chama trina e tem o princípio sintetizante.
E aí, quando eu olho a estrutura quaternária do nosso próprio texto, você tem o Shuddha Sankhya, que é trino, e o Shuddha Yoga, que é o princípio sintetizante, a gente percebe que parece ter um parentesco entre a própria ideia da chama trina e a arrumação desse texto da Gita como um todo. Também vale lembrar que essa mesma arrumação é a arrumação do Pranava Om, que tem A, U, M, AUM, e depois OM, que é o aspecto sintetizante. Quando eu tenho o aspecto analítico, A, U, M, eu poderia arriscar, inclusive, lembrando que o A representa o espírito, teria a ver com a chama rosa, que é a chama do amor, lembrando que a matéria é aquilo que nós temos para descobrir, que nós temos para conhecer, que é onde se dá a nossa experiência, poderia estar associada com a chama dourada, a chama do conhecimento. E se eu lembrar que a Shakti, a energia, é aquilo que me permite, de fato, permite ao espírito atuar na matéria, né? Ou seja, dar esse poder de ação, poder de realização, quase que a gente pode dizer que a chama azul ela tem, tem ligação com o M, com a Shakti, ou com esse poder de realizar. E o OM, obviamente, seria o princípio sintetizante, né? Que está mencionando. E aí eu disse, um pouco antes de começar a reunião, a gente estava brincando aqui, conversando um pouco, e eu disse que ia fazer esse anúncio solene antes de começar o estudo. E, de fato, é um anúncio solene, levando em conta um pouco o que eu acho, os anseios, a natureza e a característica do grupo, e um pouco lembrando até o início, quando o Vanildo criou o grupo, que era como ele via esse grupo e o que ele queria para o grupo, que era uma espécie de troca de pessoas iguais, num certo sentido, né? Onde todos nós participaríamos em um dado momento, cada um com a sua expertise, com a sua experiência. E aí eu lembro da época que eu fazia os seminários, assim, durante o doutorado, né? Tinha uma característica muito interessante, assim, de alguns professores que até hoje eu tenho uma admiração e respeito muito grande por eles, que em alguns seminários eles praticamente se calavam. Eles eram só os mentores ou os facilitadores, porque, de fato, eles tinham aquele papel de, naquele seminário, selecionar alguns textos, propor para o grupo dos alunos, né? Estavam ali fazendo o doutorado, e em cada encontro, um dos estudantes ali apresentava um trabalho que depois os outros discutiam o trabalho. E ele simplesmente fazia mediação, alguma pontuação dos pontos relevantes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse chamado do Fanon, se não me engano, para o tratado sobre o fogo cósmico da Alice Bailey, já é essa oportunidade para esse grupo, já que esse texto, tão mencionado, mas tão pouco estudado, de repente é uma oportunidade para a gente fazer a leitura do texto em paralelo com esse estudo, e cada semana alguém apresentaria um capítulo ou uma parte, e a gente se engajaria numa pequena discussão. E assim todos iam fazer isso. E a gente podia fazer no contexto do diálogo que esse texto estabelece com a Gita. Então, eu queria deixar isso para reflexão, que se fosse o caso, podia ser criado uma outra data para ser feito esse estudo.
E até já deixo, inclusive, como sugestão para a gente ir amadurecendo. Se numa quinta tem o estudo da Gita, quem sabe na outra quinta não tem essa condução dos seminários, fazendo a leitura desse livro, tentando dialogar com a Gita. Eu sei que no momento nós estamos todos muito atarefados, então é para a gente refletir, se essa hora surgir. Mas pelo amadurecimento do grupo, pelos anseios de todos, e pela importância que os mestres dizem que essa obra tem, eu mesmo não conheço a obra, só de consultar aqui e ali uma página ou outra, mas nunca me ative, nunca li. Mas eu lembro muito bem do Dr. Oberlin, né? Eu lembro aqueles, esqueço o nome, que tinha aquela Rural Willis, aquela família, pessoal muito interessante. Todos eles mencionavam esse livro. Acho que o Vanildo sabe o que eu estou dizendo, né? A família... Eu sei da Rural Willis porque eu pegava carona com eles quando terminava a prática. Então, eu deixo como sugestão, tá? Aí eu não sei se alguém quer falar alguma coisa antes da gente iniciar. Acho que a Neia tem que liberar alguém, não sei. Ou senão eu já começo, não? Tá. É o senhor Gerhard, né? Gerhard. Geraldo. Exatamente, Geraldo. E era uma veraneio. Ah, era uma veraneio? Não, antes da veraneio. Era aquela Era? com uma madeirinha, lembra aquela coisa aqui com uma madeira na lateral, assim? Eu sei que Eu essa acho que era veraneio. Rural Willis. Eu sei que ele tinha uma veraneio que foi a gasolina, foi a álcool, foi a diesel e foi a gás. Ele passou por todos os processos. Mas beleza. Só queria fazer um registro que estava aqui na minha mesa aqui, que eu ia até folhear aqui, mas exatamente esse livro. Olha que coisa rica. Tratado sobre o fogo cósmico. Eu queria pedir permissão apenas para ler a parte que está de trás do livro, que faz uma breve explicação sobre o livro. Ele fala o seguinte: esse tratado oferece, em linhas gerais, um esquema de cosmologia, filosofia e psicologia, que pode servir como um andaime para uma instrução mais detalhada, à medida que a grande onda do ensinamento evolutivo se espraia. Dedicado com gratidão a Helena Petrovna Blavatsky, a grande discípula que acendeu a tocha do Oriente, levou sua luz à Europa e à América, em 1875. Este livro se destina a todos aqueles que investigam a fonte subjetiva de tudo aquilo que é tangivelmente objetivo. Trata do fogo. O que diz o ensinamento esotérico a respeito do fogo? O fogo é o mais perfeito e não adulterado reflexo, no céu como na terra, da chama una. É vida e morte, a origem e o fim de toda e qualquer coisa material. É a substância divina. A nossa terra e o homem são os produtos dos 3 fogos aqui estudados: o fogo interno, ou o fogo por fricção, o fogo da mente, ou o fogo solar, e o fogo do espírito, ou o fogo elétrico. Este livro visa oferecer um plano razoavelmente lógico da evolução sistêmica e indicar ao homem a parte que ele deve desempenhar como uma unidade atômica em um grande e unido todo. O ensinamento aqui contido deve levar a uma expansão de consciência e provocar o reconhecimento da adequação, tanto para a ciência como para a religião, da interpretação dos processos da natureza, que nos foi formulada pelas mentes dos mestres eternos. Deve provocar uma reação a favor de um sistema filosófico que ligará o espírito e matéria e demonstrará a unidade essencial da ideia científica e religiosa atualmente ainda divorciadas. Tudo o que se pede ao estudante deste tratado é que o aborde com isenção de ânimo, com disposição para levar em consideração as opiniões apresentadas e com aquela honestidade e sinceridade de pensamento que levará ao desenvolvimento da intuição e do diagnóstico espiritual. Eu folhei assim a obra, tive a ousadia. É uma obra, não é fácil, é uma obra. Até pensei assim, eu vou dar uma olhada para poder fazer uma explanação, mas não ousei, porque de fato ela precisa ser encarada com muita assim profundidade. Ela não é um livro para ler assim uma página e parar, e tem que se embasar.
Mas que Mas interessante por a sincronicidade, né? O livro está fantástico. em cima da mesa. Eu acho que fica a ideia para o grupo para refletir. Depois, as pessoas acham que pode apresentar a ideia para o Vanildo, em especial, para coletar a opinião de todo mundo e a gente formar um juízo sobre isso. Né? Tudo certo? Então, vamos começar o capítulo 3º. Olha só, a gente demorou para começar, porque esse capítulo é um capítulo muito interessante. Avatar, Dharma Gita. Tem várias abordagens, tem aquela que é um pouco mais polêmica. Eu sei que às vezes a gente deve escapar desse caminho, mas às vezes também é importante a gente ir por esse caminho e enfrentá-lo, né? Então, por que eu digo isso? Porque o título é uma coisa, ela é muito forte. Assim, quando eu digo Avatar, Dharma Gita. E isso me permite falar uma série de coisas sobre isso. Inclusive, uma pequena crítica, que é isso que eu quero iniciar por essa crítica. Né? Porque, assim, eu não sou especialista em sânscrito, nem na literatura sagrada da Índia. Tenho uma noção superficial. Mas eu convivi com essas pessoas que são, de fato, assim, especialistas, né? E eu lembro de algumas conversas e participei de alguns diálogos, né? E uma coisa que, quando eu ouvi, me marcou muito, eu tomei o cuidado de investigar, né? Eu lembro que foi numa reunião, num seminário, não me lembro, foi quando a pessoa disse, olha, o termo avatar não ocorre na Gita. E isso é curioso, porque toda a teoria do Avatar parece que vai sendo construída pelo próprio Sr. Krishna. E tem uma razão para isso. Quando a gente investiga toda a literatura sagrada da Índia, assim, nos documentos históricos, datados historicamente, né, você vai perceber que esse termo não existia, na verdade, até a época da Bhagavad Gita. E em função do modo como o Senhor Krishna define a sua função no texto, que é aquele que desce a esse mundo para restabelecer o Dharma, quando começa essa confusão sobre o entendimento do Dharma, né? Então você cria esse termo, avatar, esse substantivo, para falar disso. E a partir daí você tem as teorias, tanto do hinduísmo quanto do budismo, para se referir a esses seres que sempre vieram e continuarão vindo para harmonizar as leis humanas, vamos dizer assim, né? Então, aquele que desce, é o verbo descer, em sânscrito é vrir, é uma coisa assim. E pela lógica do sânscrito, dos verbos nascem os substantivos. Quando eu abro esse vri, é do mesmo jeito que de kuru eu gero kaurava, de pandu eu gero pandava, né? Quer dizer, pandava são os descendentes de pandu, kaurava os descendentes de kuru. Então, por essa mesma lógica, por esse mesmo fenômeno de criação de uma nova palavra, do verbo vri, que é descer, eu gero avatar, avatara, que é aquele que desce, o substantivo. Então, essa palavra, ela é posterior à Bhagavad Gita. Então, se ela aparece aqui no título, ela já sugere para a gente algumas reflexões, né?
de como esse título foi colocado, em que contexto, ou nessa própria arrumação dessa Gita, né, que ela é, de alguma maneira, que ela foi intuída ou descida lá do Akasha, ou, mas, de certo sentido, num tempo posterior ao da Gita corrente do mundo. Então, essa seria uma crítica que os acadêmicos, os scholars, com certeza fariam ao texto, mostrando que esse texto, pelo menos no seu título, né, com certeza eles são assim, mais recentes do que a outra Gita. Então, eu precisava ter feito esse parênteses para lembrar isso. E aí, isso eu lembro também, porque isso serve de gancho para a observação que o Gustavo fez, também me chamou a atenção no último encontro, né? Que é sobre essa arrumação perfeita do texto, né? Essa coisa tão organizada, essa coisa... E que isso tem a ver, de fato, com a nossa Gita. Você está lá dividido uma sessão do conhecimento, uma sessão sobre a devoção e a vontade, e agora, depois a sessão da ação. Nós estamos nesses primeiros capítulos, investigando a sessão do conhecimento. Mas vem tudo assim, arrumadinho, né? De uma maneira temática. Então, essa arrumação temática sugere aquilo que eu vi numa postagem, acho que ontem, no Facebook, de um dos instrutores da instituição, né? Lembrando que a essência do texto, segundo aquela argumentação muito bem, muito coerente, é a Gita de 7 versos, por exemplo, né? E que, na verdade, isso é o que teria acontecido ali. E que o resto todo foi aquela coisa que se passa do espaço da intuição, que são todos esses capítulos. Então, daí tem essa arrumação, que é como isso aconteceu, está o registro do plano acásico, mas que o diálogo que teria acontecido teria sido daqueles 7 versos, que é no tempo da batalha, antes de iniciar a batalha. Isso é uma discussão, eu não vou entrar nesse mérito, mas é essa colocação que estava lá. E daí a relevância de se falar nessa arrumação temática da nossa Gita. Então, isso que aqui é uma vantagem para nós, como o Gustavo colocou, no contexto do épico do Mahabharata, é quase uma desvantagem, porque a outra Gita ela é mais realista, então. Porque a outra Gita passa a angústia, a confusão, a dor existencialista, existencial de Arjuna. Então, por isso que os capítulos, eles acontecem como acontecem as dúvidas na cabeça de uma pessoa que está confusa. Elas acontecem de uma maneira confusa, de uma maneira real, impossível de se repetir no tempo. Aquela coisa que vai saindo como saiu, né? E não com essa arrumação precisa, como nós temos, que se justifica se eu entender que isso é uma coisa intuída e que está lá no registro acásico que alguém teve acesso, né? Aí isso funciona. Mas, no outro modo, se eu entender que aquele diálogo está ocorrendo e que o Arjuna está, assim, de uma maneira um pouco perturbado, então essa Gita fica quase que um pouco artificial. Porque, agora as minhas dúvidas nessa sessão, agora as minhas dúvidas... Não é assim quem tem dúvida. As coisas vêm na cabeça, você está com dor, é tudo um pouco misturado. Que é como o que é a outra Gita. Então, é por isso, inclusive, que essa nossa Gita parece mais esquemática, enquanto que a outra parece mais realista, mais existencial. Ela é mais dramática, né? Porque a outra passa o drama humano. E essa aqui passa isso de uma maneira um pouco, assim, pedagogicamente mais alinhada, para que a gente acesse o conhecimento. E tudo isso fica um pouco sugerido, a gente lembra disso no próprio capítulo. Não sei se foi o melhor modo de começar essa leitura, mas precisava deixar assim muito claro que existe essas duas possibilidades de
de se entender o texto, né? Então, feito isso, acho que a gente pode começar a leitura. Assim. Será que eu leio ou alguém me ajuda a ler? Alguém gostaria de ler? Ou eu... Posso ler. Eu leio, então, você explica. Nós vamos juntos. Na hora que você quiser que para, você fala. Tudo bem. Perguntou Arjuna: ó Senhor do Yoga, como, por constante meditação, posso conhecer teu supremo paramático aspecto? Ó bem-aventurado Senhor, ainda mais, como deverias tu ser concebido em meu pensamento, em teus aspectos, manifestado e imanifestado? Segue? Eu acho que segue. Vamos seguir até o 3, mais ou menos. Tá bom. Respondeu o bem-aventurado Senhor: escuta, ó tu de sagradas façanhas, a ti que és amado por mim, vou revelar a minha suprema palavra em benefício de tua felicidade espiritual. Sendo eu, de perpétua transcendência, além do tempo e do espaço, de infinita inteligência e diretor da criação animada e inanimada, manifesto-me a mim, mesmo através de minha Shakti, encarnando com Kalyani Prakriti, matéria gloriosa. Aqui eu queria comentar só um pouquinho. Como a gente já tinha feito menção no último encontro, nos últimos encontros, né? Existe esse paralelo, verso a verso, das duas Gitas, da Gita tradicional e da nossa. E esse verso terceiro, ele já me chamou a atenção, porque fala nessa Kalyani Prakriti, né? Nessa matéria gloriosa. Então, eu assim, por curiosidade, fui ver no sânscrito como é que isso estava sendo tratado, né? E aí eu percebi que, de novo, é uma interpretação do nosso mestre, né? Mas essa palavra não acontece assim no sânscrito. O que aparece ali é essa ideia, na verdade, ao invés de Kalyana Prakriti, olha a palavra que aparece, deixa eu ver. Pela minha Shakti, né? Pela minha Shakti. Bom, pela Kalyana Prakriti, que é pela sua própria Prakriti, na verdade. Na verdade, ao invés de Kalyana, no sânscrito traz a palavra Swam, que significa própria Prakriti, né? E eu me manifesto com a minha Shakti. De novo, aqui no número 4 ele diz Eksha Shakti, mas nem a palavra Shakti e nem a palavra Eksha Shakti aparece no texto da Gita, porque é para a gente interpretar. O que aparece aqui, na verdade, no sânscrito, é Atma Mayaya, ou seja, é um instrumental, é o terceiro caso. É aquilo que designa objetos diretos e indiretos, né? Por meio da minha Maya, ou da Maya do Atman. O que é a Maya do Atman? Como é que eu interpreto isso, né? Então, sabiamente, o Vasudeva Rao diz que aqui ele está se referindo a Eksha Shakti, né? Que é essa Shakti que vem do Atman. Mas a gente precisa ter claro que isso é uma interpretação, porque o verso da Gita não traz isso. Eu sei que isso parece um pouco cansativo, um pouco chato,
Mas eu sinto que é importante a gente ficando alerta para esses pontos, né? Para que a gente não fique enganchado, às vezes, numa palavra e depois vai se dar conta que essa palavra, de fato, ela é uma interpretação, ela própria não pertence à Gita, né? Se eu fosse fazer um estudo, por exemplo, quais são as ocorrências da Eksha Shakti no texto da Gita? Se eu fosse apresentar um trabalho sobre isso, eu podia cair na tentação de mencionar esse verso, e não seria legítimo, porque o termo não ocorre nesse verso. Ele é citado indiretamente, ele é interpretado dessa forma. E a interpretação é uma coisa, dá muito pano para manga, né? Você dizer que Atma Maya, né? Que isso significa a minha Shakti, já é uma discussão e tanto, né? Então, eu acho que é isso que eu queria. Atma Maya, né? Então, como eu falei, é um instrumental, né? Por quê? Porque o Atman quer dizer o self, é óbvio, né? Agora, a Maya pode ser traduzido, você imagina, uma escola mais hinduísta vai traduzir como ilusão, é como a gente vê. Ou uma escola mais, sei lá, mais do misticismo, vai falar que é mágica, poder sobrenatural, né? E no Shuddha Dharma, você interpreta aí sim, como essa Shakti, com esse conceito filosófico, com essa coisa assim mais rigorosa. Mas a gente tem que estar muito claro que não é o que aparece no texto. Seguimos? Eu acho que seguimos. E lembrando que tudo que ele está fazendo aqui é respondendo a pergunta do Arjuna, né? Do Arjuna, né? Ou seja, como é que eu posso conhecer o teu... que é o Paramatma? Ele falou, o teu Supremo está lá no verso 1, é só a gente lembrando, já que estou fazendo a lembrança. O teu supremo aspecto, Paramatma. Assim, existe muita confusão. Qual a diferença do Atma para o Paramatma? Olha, a minha resposta, eu digo, depende em qual texto. E depende do contexto. Porque muitas vezes eu uso a palavra Atma com esse sentido geral que abrange tudo. Então, o Atma é igual ao Paramatma. Agora, num contexto mais específico, inclusive em alguns textos do Shuddha Dharma, a gente tem que lembrar que quando eu alcanço a realização átmica, eu alcancei a fagulha do grande fogo, do grande sol. Então, o Atma é a fagulha, é aquilo que eu realizo. Por quê? Porque o Paramatma é praticamente, nesse sentido, inalcançável. Você se aproxima dessa realização, a gente vai chamar de Brahma Samipya, né? A convergência para essa realização. Então, como é que ele diz? Como é que eu conheço esse supremo aspecto, né? Ou seja, essa coisa que, num certo sentido, está além da realização átmica. Mas como é que a gente vai discutir isso? Se eu não sei nem o que é realização átmica, como é que eu vou saber o que está além disso? Isso é para quem chegou lá. A gente fica só do lado de cá falando, né? Dessas coisas. Do que é o Atma, do que é o Paramatma. Está muito estranha, assim, essa conversa? Não. Para mim está boa. Podemos seguir? Ô, Rubens, está me ouvindo? Perfeitamente. Essa questão do Paramatma e do Atma, eu, pelo menos, quando eu faço uma leitura, eu sempre tento compreender uma ideia assim do micro e do macro, né? Quando eu estou falando do corpo, né, do indivíduo, o Atman. Mas quando eu estou falando do macro, é como se fosse o espírito
a parte imanente, né, do Supremo Espírito, é o Supremo Espírito, né? Não manifestado, imanifestado, né? Claro, e a metáfora é perfeita que você trouxe, né? Uma coisa é o corpo cósmico, outra coisa é o corpo humano, né? Então, muito bonita essa imagem. É bonito. Assim, agora, a minha inteligência tem dificuldade de chegar lá. Claro, claro. Beleza? Vamos em frente. Eu existo transcendentalmente em todas as minhas manifestações, das quais nenhuma prefiro ou rechaço. Os aspirantes que devotadamente me reconhecem como tal, cooperando com meu plano, levo-os à culminação de seus esforços evolutivos. Então, só uma lembrancinha. Parece que aqui já está um pouco do que o Gustavo lembrou a gente. Muito bem, né? Porque Sim. aqui ele não está falando como Atma, ele está quase que se apresentando como essa instância que está presente como Atma em todas as manifestações, mas que ele existe transcendentalmente a todas elas, né? Eu acho que foi a explicação que o Gustavo deu. Beleza. E, aliás, é o verso que tem o asterisco. Ou seja, é a grande resposta do capítulo. É que o Gustavo tinha antecipado. Que é como é que eu posso conhecer o Paramatma, né? Vamos lá? Vamos lá. Ó Arjuna, eu conheço em sua integridade o passado, o presente, o futuro do processo evolutivo do mundo. Porém, ninguém, a não ser aqueles que são cientes de minha transcendência em todas as manifestações, me conhecem como tal. Ou seja, parece para mim que o tema dele aqui continua sendo o Paramatma, né? Sim. Que ele está sugerindo o que é isso, né? Portanto, eu sou o representante de Brahma, da eterna inteligência da suprema lei, como também da completa bem-aventurança. Eu sou o Vishnu, adorado por aqueles hierarcas que concedem as iniciações solares como o radiante sol da luz da iniciação. Eu sou Marishi, adorado por aqueles que conferem as iniciações, Maruti, ar ou Vayu. Eu sou a lua, adorada por aqueles que outorgam as iniciações, Nakshatra, Sukra ou estrela. Eu sou o receptor de todo yagna, atividades e aspirações, como também seu dispensador. Não obstante, os homens não me conhecem como tal, manifestando nos tattvas essências básicas da matéria. Por isso, eles se retardam na senda. Só uma palavrinha. A gente sabe aqui o que é a ciência dos tattvas, né? A gente Sim. Todos conhecem, né? Claro, né? Tá. Mas fala, né, Rubens, que fica registrado, né? Vocês me ajudam, né? Faz parte da filosofia do Sankhya, da epistemologia do Sankhya, essa arrumação dentro dessas categorias, onde a gente começa, né, com 5 Jnanendriyas, né, são os órgãos do conhecimento, com que a gente acessa a realidade, os órgãos do sentido, os 5 Karmendriyas, os equivalentes sutis, né? E depois Buddhi, que é a intuição superior, a mente superior, né? Manas, o Ahankara, que é o princípio de eu, né? A ideia de eu individual,
a ideia de eu separado. E será que eu esqueci algum? Agora eu não estou... Mas são esses, às vezes 24, 25 princípios, depende da arrumação que a gente faz. Que é a ciência dos tátuas, os 24 elementos fundamentais que constituem a natureza humana, né, do ser humano. Eu acho que é isso, né? Alguém queria acrescentar alguma coisa? Beleza. Então vamos em frente. Nem a Assembleia dos Devas, nem a hierarquia dos grandes rishis conhecem a grandeza de minha manifestação, posto que eu sou a origem de todos os devas e rishis. Estando eternamente associado com o Yoga Shakti, como morador interno no santuário do coração, não sou cognoscível por todos. Os seres privados de conhecimento átmico não me reconhecem como transcendente e eterno. Só um minutinho. Vai. Né? Que esse verso também é um verso interessante. Estando eternamente associado com Yoga Shakti. Né? O Yoga Shakti. Isso é para que a nossa escola entenda. Porque... Deixa eu ver aqui como é que aparece. De novo, no sânscrito, não aparece Yoga Shakti. Aparece Yoga Maya. Mas olha a esperteza do Vasudeva, né? Essa palavra Maya era aquela que tinha caracterizado algumas escolas do hinduísmo e que fazia com que todas essas escolas tivessem uma certa leitura viciada da Gita, que o próprio conceito de Maya estava investido de um certo entendimento de matéria ilusória, distanciado da realidade, né? Então, para lembrar que Maya é energia e não ilusão, ele troca aqui a palavra Yoga Maya por Yoga Shakti. Mas no sânscrito, a palavra que aparece é Maya, porque Maya é energia. Maya é Shakti. Então é legítimo ele trocar. Só que não é o que aparece no texto. Né? É Yoga Maya. E, de novo, Yoga Maya, né? Então é pela Shakti, pela energia do yoga. Mas se você pegar uma tradução corrente aí, Yoga Maya, pela ilusão do yoga, por essa magia que faz com que a gente fique prisioneiro, né, de Maya, os véus de Maya, os véus da ilusão. É para nos afastar dessa interpretação, falou, pelo Yoga Shakti. Tem vários tipos de Shakti, vários tipos de energia. Mas energia é uma coisa real, não é uma coisa ilusória, que não tem existência. Será que está muito estranho? Tá bom, para mim tá bom. Então, acho que a gente pode seguir, né? Os egoístas, motivados por desejos pessoais, empenhados em ações que visam benefício próprio, sendo de ideias separatistas, buscam minhas manifestações nas azúricas rakshásicas, ou sedutoras formas materiais que só proporcionam prazeres efêmeros. Só um parênteses aqui, né? Vai lá. Eu acho que aqui, pelo menos, eu me encaixo muito bem, né? A gente olha para o texto e consegue se enxergar, pelo menos uma grande parte assim daquilo que a gente vê de humanidade, do que a gente vê hoje em termos de mundo, né? Daquilo que está acontecendo, é esse olhar, né? As pessoas sendo motivadas, o propósito da vida das pessoas ainda está em algo fora, né? Em ter algo, poder, ter dinheiro, matéria, e estão engajadas nisso e não conseguem perceber mais nada
e principalmente isso que tem falado anteriormente, nesse sentido de integração, né? Integração entre todos, no sentido de unidade, de reconhecimento no outro, reconhecer a si próprio no outro. Isso não acontece, não tem nem como acontecer, porque o egoísta não vê o outro, né? O egoísta só vê a si mesmo. O outro é um objeto, o outro ele é uma forma de acessar o interesse pessoal, né? O que eu posso fazer? O que essa pessoa me soma? O que ela tem a me dar para que eu possa me aproximar dela? Depois que ela me deu, pouco serve, né? Então, essa é a beleza, Gustavo, que eu acho, né? Dessa palavra Maya, que às vezes pode ser interpretada como ilusão e pode ser interpretada como Shakti. E, de fato, é ela que está operando aí. Porque quando eu sou egoísta, nesse sentido, que não percebo a minha conexão com tudo, é porque, de fato, essa energia ela está obscurecendo o meu discernimento átmico. E tem que funcionar assim, porque o nosso desafio é a gente ir sutilizando esse processo, né? Então, e é isso que ele diz, que ele se revela, ele se deixa conhecer, se você dá certos passos nessa direção, né? Então, eu acho que é exatamente o que você disse. E eu concordo plenamente que essa é a situação desse mundo, como um todo, e de todos nós. Em maior ou menor medida, estamos aqui, porque nenhum de nós ainda alcançou a libertação, a iluminação, a genuína liberdade, né? Que é o contato átmico que provê. Então, enquanto a gente não alcança esse contato, de fato, se a gente fala na esfera do arranca, essa ideia de eu, de meu, eu e meu, né? Que vem do ego. Enquanto a gente não depura, não purifica o arranca para que ele seja transparente, translúcido igual ao cristal, a gente possa falar Shuddha arranca, porque aí a luz do Atma passa por essa energia sem nenhum tipo de problema, né? Mas aí eu já estou no... Essa energia já foi transmutada, eu não sei dizer como, a gente teria que chegar lá para ver como isso acontece, mas eu acho que é exatamente como você colocou mesmo. Ok. As pessoas carentes de discernimento átmico me consideram somente como um ser humano, enquanto me manifesto como homem entre elas, não reconhecendo meu supremo estado como Maheshwara, ou transcendente. Então, de novo, ele está explicando exatamente isso, né? Que é o que aconteceu com todos os grandes seres que vieram aqui, né? Acho que o Vanildo quer falar, né, Vanildo? Na verdade, eu quero perguntar, né? Rubens, você uma vez falou comigo sobre a interpretação de que algumas pessoas têm da Gita, principalmente os Hare Krishna, digamos assim, que é aquela confusão entre Krishna e o Senhor, a personalidade e a figura. Não cabe nesse capítulo aqui essa percepção? Que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, bem lembrado, né? Na nossa instituição, a gente tem aquele texto chamado Princípios e Personalidades, para mostrar que a nossa ênfase, a nossa escola, é antes dos princípios do que nas pessoas. Agora, então, sempre que aqui no texto aparece a palavra, por exemplo, Krishna vai dizer, a minha Shakti, se renda a mim, esse a mim, que é um pronome, né? A gente associa, quer dizer, ao Atma, a essa instância, e não à pessoa, né? Porque para a gente tentar referindo ao que o Krishna representa. Agora, no caso, vamos dizer assim, do Bhakti Vedanta,
eles acreditam que não é o princípio em si que Krishna representa, que Krishna é o representante do Paramatma, ele é um representante como todos nós, né? Mas para eles a pessoa de Krishna, né, é Deus, é o absoluto. Do mesmo jeito que no cristianismo, né, é a pessoa de Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É a pessoa divina. E na nossa escola, acima do entendimento de pessoa, ou seja, de Narayana, né, existe essa ideia de Paramatma ou de Parabrahman, ou seja, uma espécie de inteligência cósmica, de consciência, que não necessariamente é uma pessoa. Por isso que alguns vão dizer que isso é uma visão monista, e que os nossos Mahavakyas, quando fala tudo é Deus, né? Tudo é Deus, quer dizer que esse que eu estou entendendo como tudo é Brahman, né? A gente está traduzindo por Deus. Mas eu não estou mais me referindo a uma pessoa. Não é que seja uma pessoa, né? Essa ideia de pessoa está presente em uma certa leitura do texto, se eu enfatizo a personalidade de Krishna como divindade e não como um representante da divindade, como todos nós poderemos vir a ser se nós realizarmos essa dimensão átmica que ele provavelmente realizou numa época anterior, assim como nós. Então, vamos dizer assim, no caso de eu entender que ele de fato é a divindade, é como se dissesse que ele nunca passou por esse processo que nós estamos passando, porque ele é o próprio Criador e não a criatura, vamos dizer assim, uma linguagem mais ocidental, né? Por exemplo, Jesus é o não nasceu, é o único espírito que tem pré-existência ao nascimento para o cristianismo, para o catolicismo, né? Porque ele é Deus que encarnou, né? Então ele não é simplesmente, como é que se fala? Ele não é só uma pessoa, ele é o próprio Deus. E é diferente de nós. Jesus é diferente de nós nesse sentido. Ele nasceu para se igualar e ter essa dimensão humana. Não sei se eu estou me expressando bem, Manildo. Não sei se foi isso que você perguntou também. Não tenho certeza. Era por aí? Sim, é por aí sim. Vamos. Para mim tá ok, não sei para vocês aí como é que tá. Eu só queria fazer uma pontuação, se vocês me permitem. O que eu entendo aqui é que ele é tudo, né? Ele é o todo do tudo, ele está em todos os lugares. Então ele está lá no Hare Krishna, que adora ele como Krishna, ele está naquele que adora ele buscando formas prazerosas, ele está em todos os lugares, que quando ele vai falar, eu acho que a chave aqui, uma das chaves que ele fala muito, é quando eu me manifesto-me a mim mesmo, ou seja, ele se manifesta de várias formas, e tudo é ele, tudo é o todo, né, aquela música do como é que chama ele, gente? O Raul Seixas, né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou... Então, eu acho que é isso aqui, né? Eu sou tudo, eu sou a lua, eu sou a estrela, eu sou o sol, eu sou tudo aquilo que me adoram, e eu estou, né? E a questão dessa Shakti, dessa energia, ou seja, tudo aquilo que tem energia, a energia da criação, ali eu estou. Né, ali é a manifestação de mim mesmo, né? Eu entendo isso aqui, esse texto, como isso. Então, né? Mas é exatamente isso que o Vanilo trouxe para a gente, que a gente está discutindo. Isso é uma coisa muito sutil, porque quando ele diz esse eu sou, hoje em dia a gente tem até esse grupo, né? Que chama do eu sou, né? Os estudos do eu sou, né?
que é exatamente o pessoal dos mestres ascensionados, né? Que o eu sou, né? Ou como o Francisco Barreto diz lá no Cristo Não Nascido, né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, é o Atma, e não aquela personalidade, ou seja, a pessoa de Jesus. Então, para a gente, vamos dizer assim, a pessoa de Krishna, aquele que nasceu, que teve mãe, tudo mais, ele, assim como todos nós, vem de um processo evolutivo e foi galgando essas posições. Então, ele vai ascendendo. Agora, ele fala como representante, quando ele se contata com o Atma, do Ishvara, e daquelas dimensões dos Narayanas e tudo mais, ou até acima disso. Para a gente, parece que a gente vê um pouco assim, mas nas traduções da Gita que a gente tem, privilegia, inclusive, essa leitura também do Raul Seixas, e que está presente, que o Vanildo trouxe nos Hare Krishnas, não, é que a pessoa de Krishna que é ele mesmo, que é o Deus mesmo que encarnou, e não um representante. Ele é o Senhor Supremo de tudo, e ele que se fez carne. É um pouco diferente, esse entendimento. E nesse caso, é como se ele não tivesse, o Krishna não fosse sujeito à lei da reencarnação, ou à lei da evolução, como todos nós. Ele seria o próprio Deus que desceu, nesse sentido, né? E parece que a nossa interpretação, ela, ou seja, como eu entendo os nossos instrutores dizendo, parece que eles sugerem que não. O próprio artigo, que se quem é o autor, Vanil pode lembrar, ele tem princípios e personalidades. Não posso te ajudar agora. Eu acho que é de Sri Janardana, mas eu não vou lembrar, faz tanto tempo que eu não leio, né? Então, esse artigo, Princípios e Personalidades, ele escreveu para conciliar porque, olha só, o grande problema em dizer que Krishna é esse Deus, né? Porque é o problema das religiões e não da espiritualidade pura. Porque quando eu digo que o Krishna é esse Deus, vamos dizer assim, ó, quando os cristãos chegaram à Índia, eles disseram assim, ó, está aqui o livro sagrado, é a Bíblia, e está aqui o nosso Salvador, Deus, encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Né? E vocês, qual é o livro sagrado de vocês e quem é o Deus de vocês? Aqui tem 1 milhão de deuses, 1 milhão de textos sagrados, isso aqui é uma bagunça. Tem mais deuses do que o número de cabeças humanas. Para cada cabeça tem 3, 4 divindades. Isso aqui é uma loucura. Mas aí você vai organizando, opa, daqui a pouco não. Aqui, ó, a gente está conversando, dialogando, dá para entender aqui, ó, nesse período aqui do período da Índia, está aqui, ó, tem um texto sagrado, é a Gita, e tem um Deus aqui que é próximo do Deus do cristianismo, que é a Krishna. Então, pronto, é uma coisa que não é tão primitiva, está tão próximo já do nosso monoteísmo, uma coisa que parece evoluída, que é quase monoteísta, não é aquela coisa antiga, politeísta ou panteísta, que você entende na religião, na tradição cristã, como atrasada. Mas isso também empoderou os indianos no sentido inverso, de competição. Do mesmo jeito que os cristãos missionários vão catequizar os outros povos, levando o seu Deus e a sua Bíblia, eles também puderam levar o seu Deus e a sua Bíblia. Então, isso gera um certo antagonismo, né? É como os Hare Krishna dizem, só existe um Deus, e esse Deus é Krishna. E está aqui o livro sagrado, a Gita. Aí vem, sei lá, um evangélico e diz, só existe só Jesus salva. E está aqui o livro sagrado, é a Bíblia. Pronto. Se acabou o diálogo entre essas duas tradições, porque eles firmaram posição em dois extremos.
E, na verdade, tem que entender que, vamos dizer, Sérgio Barreto, quando escreveu O Cristo Não Nascido e Mergulho na Luz do Coração, ele escreveu, eu tenho a impressão, com essa principal ideia em mente, de mostrar que o Cristo, nesse sentido, assim como existe o Cristo cósmico, né? É nesse sentido, e o Cristo dentro de nós, é o Atma, né? Então, esse mesmo Atma alimenta o coração de Jesus e o coração de Krishna. Embora sejam duas pessoas diferentes, ninguém tem dúvida que Krishna e Arjuna são diferentes, mas eles são representantes de uma mesma coisa, que eles não são eles mesmos a pessoa máxima. Eles representam isso. Aí você pode conciliar e aproximar essas duas tradições, para que não fique um ficando em posição de um lado e outro do outro. Então, na Gita do Shuddha Dharma, isso é tranquilo. Por isso que a gente fala de Jesus, fala de Buda, fala de Sócrates, tanto faz, porque todos despertaram um pouquinho do Atma. Então, são representantes parciais do Atma. São expressões. E quando eu vou crescendo nisso, eu viro Narayana planetário, Narayana do sistema solar, Narayana dessa galáxia, Narayana do conjunto, sei lá para onde vai tudo isso, né? Mas Narayana, né? Ou seja, isso vai expandindo sempre. E todos nós, um dia, dentro dessa lógica, seremos Narayanas de algum universo. Isso está tudo em expansão, né? O nosso próprio corpo é o universo. A gente já é a consciência desse corpo. Na metáfora que o Gustavo trouxe, né? Quando esse corpo se transformar no universo, nós seremos o Narayana desse universo, que é o nosso próprio corpo, ou o corpo do nosso entorno, né? As constelações familiares, que representam esses grupos que vêm juntos. Agora, se eu fincar que não, é só aquele Deus, ele veio para esse povo que é eleito em relação ao outro, aí eu estou enfatizando muito a ideia de personalidade. E os Hare Krishnas fazem um pouco isso. Não tem nenhuma crítica, porque louvar o Senhor Krishna é muito louvável, não tenha dúvida, né? Agora, na nossa escola é um pouquinho diferente, eu acho. Quer dizer, é assim que eu vejo. Mas aqui é só opinião, né? Então, mas nesse sentido, não é isso que ele quis dizer. Mesmo aqueles que pensam assim, os ignorantes, os egoístas, eu ainda... Isso também é minha essência, né? Eu penso que ele fala assim, ali também eu estou, né? Uma coisa nesse sentido. Eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor Krishna é essa, né? Mas ele falando que o que é isso que ele recebe, que é o Atma, ele está falando ali conectado com o Atma, né? Então, ou seja, ele fala como representante do Atma, né? É só essa a diferença. E para o Hare Krishna, não. É ele, só ele falando. Ou seja, veja como você disse, né? Eu estou presente aqui, eu estou presente ali. Quem está presente ali? A pessoa de Krishna ou o princípio que ele representa? Esse é o artigo que precisa ser lido no grupo, que eu acho que é de Sri Janardana, que é princípios e personalidades. Porque se ele representa a pessoa, é toda uma tradição. Se ele representa o princípio, é uma coisa que é mais sofisticado. Embora, assim, eu entenda que, numa primeira compreensão, mesmo dentro do Shuddha Dharma, é muito mais fácil falar da pessoa. Mas o que o Shuddha Dharma vai enfatizar, de fato, é o Atma. É a realização Atma. Por exemplo, como é que é uma meditação cristã? É possível ter meditação cristã, né? Você vai fazer o caminho da mente até chegar ao coração,
para encontrar no Sagrado Coração o Senhor Jesus. Essa é a meditação cristã. A pessoa de Jesus. É só essa a tua segurança, única. No teu coração você tem que encontrar a pessoa de Jesus. Aquela pessoa que desceu. E não está errado, porque aquela pessoa, vamos dizer assim, é tanta luz e aquela camada de matéria é tão transparente que quase que se confunde com o átomo. Mas no Shuddha Dharma, a gente não vai dizer que é a pessoa, porque mesmo que seja esse cristal finíssimo, quase nada que delimita a pessoa, eu ainda digo, não, é o que está dentro dessa pessoa, mas não é a pessoa. Né? Então, na nossa meditação, quando eu faço a Nirguna Dhyana, é o contato com o Atman. Eu não falo contato com a pessoa de Krishna no meu coração. Não, no máximo, Krishna eu faço da Saguna Dhyana, como aquele modelo fora de mim, para eu entender que aquilo eu tenho dentro de mim. Mas quando eu venho para dentro de mim, a pessoa de Krishna não me acompanha. A pessoa eu louvo como Saguna Dhyana, fora de mim. Aí eu entendo, quando eu estou louvando a ele, fora de mim, que ele tem aquele coração brilhando, que é o coração que eu também tenho. É esse coração que ele representa que eu vou louvar. Aí eu vou para a Nirguna Dhyana. É assim que eu vejo. Eu acho esse tema muito interessante, até porque para Shuddha Dharma ele traz essa riqueza, né? Que é justamente essa questão dos avatares. O que a gente está falando, em outras palavras até agora, é avatar. É reconhecer não a pessoa e o princípio, né? Eu achei isso, essa fala ela é fundamental para que a gente possa entrar em qualquer lugar, em qualquer solo sagrado e se sentir em casa. Porque ali você está num lugar em que você consegue reconhecer o princípio por trás, em que você está alinhado ao Dharma, a energia por trás da persona. Né? E algumas religiões ainda estão alinhadas ao conceito da persona. Ela olha para a persona, ela louva a pessoa. Né? E está tudo bem até certo ponto, né? Mas seria melhor reconhecer a energia por trás, aquilo que faz com que a pessoa venha. Por isso que aqui fala, foi enviado. Eu falo em nome de alguém, eu represento algo maior, não sou eu. Né? A casa do Pai não é eu não sou o Pai, é a casa do Pai, tem alguém atrás de mim. Eu estou aqui numa condição, né? Eu sou um procurador aqui, eu estou falando em nome de alguém. Perfeitamente. E ainda se a gente lembrar, nós temos alguns textos que chama Avatara Rahasya, o segredo das encarnações divinas, onde nesse texto da nossa instituição vai dizer que esses avataras, eles encarnam uma porcentagem da divindade. Ou seja, eles nunca são a divindade plena. Nem a divindade plena. Quanto mais a dos sistemas galácticos e tudo mais. Eles encarnam uma porcentagem dessa divindade aqui, perto de nós, desse sistema aqui próximo. Não tem nada a ver com os seres que... Nós somos, assim, na escala lá nanométrica, você vai de 10 a menos 30 até 10 a mais 30, né? Para quem na escala potencial. Então, é uma coisa absurda, assim. A gente está aqui, a divindade no nívelzinho ainda assim, o ser que desce ainda desce para uma escala quase que microscópica em relação ao cosmos. É menos do que uma poeira, a divindade que desce aqui, né? Mas, Rubens, essa conexão, esse percentual, ele também não estaria alinhado a uma questão de superioridade, né? E sim de acordo com a missão que foi incumbida ao Avatar, é isso, né? Claro. Não tem a menor dúvida. Depende do tipo de trabalho realizando. Até fazendo um parênteses rápido, a gente já está num horário mais avançado, mas meu pai conta uma vez que ele foi à Índia, ele esteve lá no templo do Sai Baba, né? E ele conta que teve uma pessoa, teve um grupo ali que se dirigiu e conseguiu
contatar, né? E aí a pessoa, eram de diversas ordens, diversas religiões. Aí a pessoa dizia, olha, eu olho para ti, eu vejo a imagem de Jesus. Aí saiba, tá certo. Aí o outro vinha, Buda, está certo. Aí quando eles saíram, mas não, peraí, ele disse que Jesus está certo, o outro disse que o Buda está certo, e está tudo certo. Só que cada um, naquele momento, tem aquela, né, aquele vínculo que traz, que é suficiente, ou talvez é a âncora que faz com que ele consiga trazer o divino para ele, né? Eu não consigo olhar para dentro, mas eu olho para aquele ser lá fora e reconheço a existência de Deus por aquilo que eu consigo visualizar, eu preciso visualizar. Então, esse avatar ele é de suma importância ainda para o ser humano, né? Eu acho que o teu exemplo de Saibaba foi perfeito. Vamos lá? Eu acho que dá para terminar. Vai? Sempre que, ó Bharata, Arjuna, decai a retidão e sobrevém a preponderância da injustiça, eu me manifesto a mim mesmo como um Siddha, para ensinar o verdadeiro conhecimento do Sanatana Dharma. Para a proteção dos justos, para a transmutação da injustiça a Dharma, em justiça, Dharma, e para o estabelecimento do Sanatana Dharma, manifesto-me a mim mesmo em perfeitas e saudáveis encarnações, para ajustar o Dharma de acordo com a necessidade dos tempos. Então, lembrando a observação muito pertinente que a Neia trouxe, né? Tudo é uma questão de como eu interpreto esse a mim mesmo. Sim. O Atman ou a pessoa, né? Então, a mim mesmo aqui é o Atman. E as pessoas todas que vêm representam esse Atman, né? Nessa leitura nossa. Ok. Ó Partha, nós, nos 3 mundos sansádicos, isto é, nos planos do conhecimento, Gnana, no desejo, Isha, e da ação, Kriya, nada há que eu busque, nem nada me falta por obter. No entanto, eu, como avatara, estou sempre empenhado no trabalho da manifestação. Então, só uma coisa, né? Como eu havia mencionado, a palavra avatara não ocorre na Gita, né? Então, a gente poderia ler aqui qualquer outra tradução para mostrar como eles traduzem. Se alguém tiver curiosidade, no capítulo 3º, é o verso 22, né? Mas é só para lembrar isso, eu acho que a gente está indo bem. Por mim, não vejo necessidade. E outra coisa, que a interpretação dos 3 mundos os 3 mundos, mas que sejam esses 3 mundos aqui especificados, também é uma interpretação do Vasudeva, porque não está dado no texto que é o mundo do desejo, do conhecimento e da ação. Ele fala nos 3 mundos. Esses 3 mundos, em geral, é compreendido como, sei lá, o céu, a terra e os planos inferiores. Tem várias teorias sobre os 3 mundos, né? Aqui o Vasudeva deixou claro que ele privilegia essa, mas isso não está dado no texto, só para lembrar. Okay. Pode ser do Gayatri, do Swaha. Pois é exatamente essa. Eu acho que é exatamente essa, Vanil. Eu acho que é exatamente essa. Tem a ver com a época, com o contexto, com aquilo que... Quando você fala em 3 mundos, o que você está sugerindo, né? Exatamente, bem lembrado. Todavia, se eu não estivesse continuamente empenhado no trabalho na manifestação, no trabalho da manifestação para proteger o Dharma, todos os homens, ó Partha, da mesma maneira, cessariam de esforçar-se para obter o seu cumprimento, Dharma.
Isso eu acho um verso absolutamente maravilhoso. A gente não se dá conta do trabalho que a hierarquia, que os mestres desempenham o tempo todo, limpando a atmosfera cósmica, né? Como se fosse o trabalho de limpar, sei lá, o lixão, né? Que são os pensamentos nossos, tudo aquilo que a gente produz. Se os mestres se afastassem, eu já vi isso de alguns espiritualistas, se os mestres se afastassem assim da nossa proteção por 2 dias, eu acho que o mundo acabava. Porque a quantidade de energia negativa que já foi gerada é muito mais potente do que todas as bombas atômicas que já foram produzidas. E quando isso sair do controle de um ser maior e deixasse só para o acerto de contas dos homens, em uma semana o acerto de contas se dava com a destruição total do planeta. Então, o que nos mantém ainda em função do nosso estado absolutamente ainda primário é essa proteção materna. Eu não vou dizer nem paterna, porque parece aí que isso é um trabalho assim de uma mãe com as crianças, né? E nós somos as crianças. Fazendo travessura e a mãe com compreensão. Assim, né? Porque o pai já ia ser mais bravo. Estes mundos, planos de Mahat, Manas e Indriya, se tornariam adármicos se eu deixasse de manifestar-me como avatar. Com isso, eu poderia causar a confusão do Dharma e arruinar este samsara, ou processo evolutivo dos jivas. De novo, tem uma forçaçãozinha aqui, né? Para quem quiser conhecer outras possibilidades de leitura, é o verso 3:24. Num outro nível, quem sabe mais tarde, daqui a um tempo, se a gente fosse discutir termo a termo em sânscrito, também existem alguns textos maravilhosos que facilitam essa discussão texto a texto. Eu vou dar um exemplo, acho que aqui só, assim, se eu tenho chance de compartilhar a tela, só para mostrar para vocês. Se eu tiver, eu acho que não, né? Não sei. Acho que não. Aqui. Acho que não. Tá aqui, apresentar. Tá aqui embaixo, né? Então, peraí. Deixa eu ver se ele me permite escolher a tela. Aqui, ó. Vocês estão vendo a tela ou não? Não. Tá chegando. Tá chegando. Né? Chegou. Dá para ver? Dá. Então, olha só que maravilha essa análise aqui da todos os termos sânscritos que aparece e a interpretação, a sintaxe de cada um. Claro que eu tenho que entender aqui cada uma dessas palavrinhas, né? O 7º caso é o locativo, N quer dizer neutro, porque pode ser neutro, masculino, feminino. Então, o 2 aqui é acusativo, quer dizer, objeto direto ou indireto. Aqui esse sinalzinho aqui é do verbo, né? Então, olha aqui, ó. Vrit, né? Vrit que eu tinha mencionado, que vai gerar o avatar, né? É esse verbo aqui, ó. Vrit, V-R-T. Então, isso aqui é para falar da gramática. A sintática, se eu fosse construir a sentença, mais ou menos, ou se eu quisesse depois ver os comentaristas, vários comentaristas, né? De várias escolas. Shankara, o que Shankara falou sobre esse verso? O que Ramanuja falou? Krishnadara, Madhusudana, né? Baladeva. Então, aí você vê os comentários, verso a verso, assim, que aconteceram ao longo de toda a história. Esse é só um dos sites especializados na Gita, né? Existem infinitos com todos os tipos, né? Esse é um que me agrada, porque eu acho ele muito fácil assim de consultar. Então, é só para dar uma ideia. Mas não é ainda o estágio que nós necessitamos
para se acessar assim a parte do sânscrito. Porque quando eu olhar esse sânscrito, eu posso ir na nossa Gita e eu vou encontrar o mesmo sânscrito, né? Então é isso. Eu acho que se a gente correr um pouquinho, 5 minutos a gente termina, que não tem mais muito assim a mencionar. Beleza. Ó Arjuna, muitos têm sido os avataras manifestados por mim, como também por ti. Eu me recordo de todos eles. Não te recorda dos teus, ó aspirante ao divino mistério? Pois é, não é essa, de novo, a tradução real, né? Não são muitos avatares manifestados por mim, mas ele fala mesmo de todas essas existências anteriores, se o Arjuna se lembra, não dele como avatar, mas que ele, quando a gente vai se aproximando da realização, a gente se lembra das nossas reencarnações anteriores. Carentes de apego, medo e cólera, sempre absortos em mim, dedicando-se a mim, purificados através de austera sabedoria, muitos aspirantes se têm aproximado de meu ser. Dirigindo a mim seus pensamentos, consagrando a mim toda a ação, mutuamente versados sobre mim, proclamando-me como eterno, experimentam bem-aventurança e êxtase. Àqueles que são sempre devotados a mim e me buscam com amorosa adoração, eu lhes otorgo esta unificante sabedoria, mediante a qual se aproximam de mim. Então, aqui, só um minutinho, para ver como tem muita força e razão aquilo que Neia tinha dito também, né? Como de fato eu posso compreender esse mim como uma pessoa. E nesse caso, quer dizer que eu me familiarizo mais, eu estou mais afeito com a Saguna Dhyana. Essa é a meditação com a qual eu alcanço aquilo que eu estou buscando. E quando eu parto para o princípio, aí eu já vou para Nirguna Dhyana, e no último estágio é que eu chego a Shuddha Dhyana. Mas nada demais, porque a Saguna Dhyana, por si só, já é tudo. Ninguém vai duvidar disso. Em verdade, ó Partha, os Mahatmas, estabelecendo contato com o plano da Daivi Prakriti, a forma mais sutil da matéria manifestada, me adoram com todo o coração, conhecendo-me como eterno e a origem de todo o cosmos. Só um minutinho, Sim. Porque essa Daivi Prakriti também não aparece, tá? Aliás, desculpa, não aparece, olha eu querendo falar aqui. A Daivi Prakriti aparece sim, né? Deixa eu ver o que eu achei de estranho aqui. Não, esse verso é importantíssimo. Na verdade, ele tá. Eu não tenho nada a dizer dele, não, desculpa. Podemos seguir. Segue. Sempre glorificando-me, esforçando-se com firmeza mental, rendendo-se devotadamente e estando espiritualmente dedicados, eles me adoram com discernimento átmico. Aos aspirantes que me adoram assim, com todo o coração, estando sempre em harmonia comigo, outorgo o bem-estar temporal e espiritual. Ó Arjuna, aquele que assim conhece minha divina manifestação e atuação nos tattvas, dedicando tudo a mim, não está mais sujeito ao renascimento e chega a mim. Eu tenho, assim, uma pergunta antes de terminar. Eu queria saber da Neia, como é que ela vê essa finalização da discussão nossa. Eu vejo assim, eu ainda continuo com aquela ideia de que nada é em vão. Vamos ver se eu consigo explicar. Nada é em vão. Então, é como se fosse um exercício. Então, aquele que acredita que o Cristo vivo, ressuscitado, ele é Deus, na pessoa do Cristo, ele também está ali, mas no entendimento mais ignorante do ser. Mas ele está ali. E a partir do momento, como ele fala assim,
aquele que conhece a minha divina manifestação e atuação nos tapas, dedicando tudo a mim, não está sujeito ao renascimento e chega a mim. Quer dizer, é o processo nosso, acredito, da escola, né? Que é o Saguna. Então a gente precisa desse Saguna, a gente chega na escola, é muito mais fácil a gente praticar a Saguna. Depois, quando a gente vem para a Nirguna, é muito difícil você fazer esse exercício, pelo menos para mim foi muito difícil. Eu estou há 5 anos na escola, eu acredito que só há uns 2 anos e meio atrás que eu consegui de fato entender essa Nirguna Dhyana. Então, eu acredito assim que aí sim, quando você consegue praticar isso, aí você consegue não ver mais o Cristo como ressurreto, né? Como aquele aquele homem que veio, né? Mas você consegue enxergar além, né? A consciência crística, a consciência do ser, de que nós também somos uma luz, que brilhamos e voltamos o nosso ser para o Atma, e o nosso ser, assim, a nossa consciência, consciência do CPF NEA, né, para o Atma, e consigo desmistificar isso e entender que somos todos um, e consigo fazer esse processo aí até do Bhavana. Mas, antes disso, eu preciso dessa Saguna pela minha própria ignorância. E no meu entendimento do texto que ele vai falar, que ele também está ali. Quer dizer, ali, mesmo que eu vá a ele com desejos, né, desejos egoístas, mesmo que eu vá com ignorância, mas eu estou fazendo o caminho, eu estou indo. E uma hora eu vou conseguir trazer para a luz do coração e poder ter esse entendimento. Então, é o entendimento que ele fala. Quem conhece a minha manifestação divina chega a mim. Então, nesse capítulo, que ficou claro para mim é justamente essa ideia, que tudo é necessário, nesse sentido. O tudo necessário de eu chegar ao conhecimento do divino, mas não do Divino Espírito Santo, da Divina Nossa Senhora, né? Mas chegar nesse conhecimento divino, interiorizar isso e poder trilhar esse caminho interno. Senão eu não consigo trilhar esse caminho interno. Mas eu ainda preciso daquilo tudo que vai fazer com que eu trilhe esse caminho. Que maravilha o que você disse, acho que foi uma grande síntese. E, na verdade, é isso mesmo, e também está certo dizer que só a Saguna Dhyana é suficiente para você chegar a ele. E chegar a ele já quer dizer, de fato, Nirguna Dhyana. Ou seja, só realizando a Saguna Dhyana, naturalmente, hoje em dia a gente faz de uma maneira metódica. Eu faço um pouquinho de Saguna, treino Nirguna, treino Transcendental, mas é como se eu não estivesse fazendo nenhuma bem feita. Agora, se de fato eu fizesse a Saguna Dhyana, como os Hare Krishnas propõem também, é real que isso, se eu fizer com 100% do meu ser, que isso vai desembocar na Nirguna Dhyana, porque ele diz, isso vem até mim, né? A Saguna Dhyana leva a Nirguna Dhyana. Não existe dúvida, eu acho que o texto deixa isso claro, ou seja, então que a Nirguna Dhyana é um passo natural, consequência da própria Saguna Dhyana. Por isso que os Hare Krishnas dizem, para quem acompanha a grande polêmica que existe entre o Bhakti Vedanta e o Advaita Vedanta, quer dizer, o Bhakti Vedanta é dos personalistas, que acreditam na pessoa de Krishna. E o Advaita Vedanta é dos impersonalistas, do que se fala em Brahman, nesse espírito, né? E os Hare Krishna falaram, olha, é muito mais fácil eu ser personalista e eu sei que assim eu vou chegar lá, né? E aí outro diz, não, porque eu acho que o outro é mais sofisticado. Tá bom, você acha que é mais sofisticado, mas
Você já chegou lá? Também não. E quem será que está andando mais rápido? Como é que a gente vai saber? Depende do coração de cada um, de como você se sintoniza com essa verdade que você está experimentando no coração. Então, eu não tenho dúvida que, por exemplo, você se dedicar ao Sagrado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, né? É uma espécie de meio caminho entre a Saguna Dhyana e a Nirguna Dhyana. Você está pegando uma pessoa e está entronizando essa pessoa. Eu, por mim, terminei. Aí não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, só para a gente... Eu quero que a Marina fale alguma coisa, foi a única que não falou nada até agora. Olha, se você quiser, pode falar também, caso você queira, por gentileza. Ela está aí? Microfone, tem que abrir o microfone. É que para eu falar... Mas eu não tenho nada para falar hoje, não, gente. Desculpem. Tá tudo certo, o silêncio também é de ouro. Tá ótimo. Bom, alguém mais quer falar? Ou alguém mais não quer falar? Tranquilo? Eu só queria fazer um apontamento que me veio agora, que eu acho legal, porque é bacana essa discussão, porque eu fico imaginando, principalmente assim, a turma do Rubens, por exemplo, na época em que tudo começou, que trouxeram a bandeira da Shuddha Dharma, né? E trazer isso, porque você imagina naquele tempo questionar que existe o divino em várias figuras e que todos são reconhecidos. Já é algo que era uma quebra de paradigma absurda. Aí depois você dizer que existe um outro tipo de avatar que está dentro de ti. Mas como é que é? Aí tu já tu vai estar jogando pedra na cruz, né? Tu tens algum pacto demoníaco, quer dizer que tu está se reconhecendo um Deus dentro de cada um, que tem milhares de deuses, né? Eu fico imaginando isso no olhar das pessoas e a dificuldade de reconhecer isso, né? Creio que o Rubens deve ter várias e várias histórias, assim como o Sérgio Barreto teve, assim como todos os mais antigos que trilharam essa senda, tiveram que pegar o facão e começar a abrir o caminho, né? É por aqui, né? E as pessoas perplexas com aquilo, né? Como é? Que história é essa, né? Eu preciso falar uma palavrinha, Gustavo. Eu prometo que é rapidinho, mas você me citou, então eu tenho o direito de resposta. Que é o seguinte: dessa época, lá dos primórdios, eu lembro de uma coisa muito rica e que tem relação com o que você disse, né? Que alguém já parou para prestar atenção quando é que saiu a Gita em espanhol, o ano que ela foi publicada? Olha o que eu estou dizendo. Olha o que eu estou dizendo. E vou deixar isso como uma pulga atrás da orelha. Pois saibam que mesmo no Shuddha Dharma não se estudava a Gita porque ela não havia sido traduzida. E era muita coisa para chegar aqui. Era muita informação nova ainda. Até chegar no livro que era o mais importante, era mais importante ouvir a palavra dos mestres, aprender os rituais, conversar sobre certas coisas. Olha, nem nos escritos de Dom Benjamin, eu acho que a gente encontra muita coisa sobre a Gita, lá no início, simplesmente porque não tinha a Gita. Não tinha. Então, se a gente prestar atenção, os estudos sobre a Gita na instituição, do final dos anos 70. Eu quero ver alguém, um estudioso da nossa instituição aqui, do Chile, de qualquer lugar, que andou falando sobre a Gita, e tem o texto lá escrito e publicado, de 1960, 1950.
Ninguém conhecia. Olha só que interessante. Um mantra, dar um namastê já numa coisa de outro planeta. Para você fazer meditação, você se trancava no banheiro, escondido, para não passar que você era louco. Né? E isso que você está falando, Rubens, e que o Gustavo falou, quando nós começamos aqui em Franca, o grupo de estudo, 1986, né, que a gente vinha do movimento espírita, e depois foi alguns dias, foi um tempo, foi um pessoal espírita lá visitar a gente, e vendo nós de capa, meditando, foi uma dificuldade que você não imagina. Pois é. Eu acho que até hoje, Fernando, a capa assusta um pouquinho. Mas assusta de muito. Mas naquele tempo você falava de meditação, era uma coisa assim estranha, era um negócio que era místico, era um negócio que você fazia lá no Tibete, não era aqui, né? Até isso, hoje não, hoje você fala de meditação abertamente, mas no começo foi muito difícil, assim, essa compreensão. Agora a capa é estranha mesmo, né? De qualquer maneira. Acho que a Marina queria falar. Eu queria, Rubens. Você acha que é por conta dessa ausência, né, da Gita nessa época, que os textos do Dom Benjamin vêm tão imbuídos de uma linguagem bem católica, até mesmo um catolicismo tradicional? Eu, assim, não sou especialista no Srivajra em Dom Benjamin, mas convivi muito com ele de perto, por um período não muito grande de tempo, né? E sei que ele era profundamente religioso, místico, e teve muitas experiências com santos católicos, inclusive a aparição do Senhor Cristo para ele, né? Então, não tenha dúvida que o grande sonho dele era construir o Shuddha-dharma como se fosse uma reforma da Igreja Católica. Tanto que ele queria para a instituição a mesma estrutura da Igreja Católica. Ele tinha, assim, uma compreensão muito ampla e sem preconceito desses grandes seres, e era também uma pessoa assim, muito séria. E a experiência que ele teve com Jesus, ele descrevendo, não dá para se afastar de Jesus. No caso de Benjamin, isso é impensável. De todas essas... Né? E não precisa, isso que é a beleza do Shuddha-dharma, né? Que Jesus possa ser um grande avatar. Né? Então, Dom Benjamin é uma pessoa muito estranha, muito interessante. Na presença dele, olha, eu falo da minha convivência com o Francisco por 40 anos. Tem um outro tipo de trabalho e tudo mais, né? Mas às vezes eu ia falar com o Dom Benjamin, eu começava a chorar. Eu não conseguia me aproximar dele, eu começava a chorar. Era um outro tipo de trabalho, uma outra energia, eu não vou comparar. Cada um tinha o seu trabalho na sua época, no seu lugar, né? Com a sua vocação. Agora, Dom Benjamin tinha isso. Assim, na presença dele, eu chorava, me desarmava. Então, e era essa espiritualidade simples, porque Dom Benjamin, vamos dizer assim, não era um erudito, né? Ele era do coração puro, ele era todo o coração, né? Mas eu não vou pegar um texto de Dom Benjamin para discutir um verso da Gita. Nem vou encontrar isso do Benjamin. Teria que ir no Vasudeva, em Sri Janardana, jamais em Dom Benjamin. Mas Dom Benjamin vai escrever um texto como Deus e Satã, né? Vai falar das metáforas, Aladim, a lâmpada maravilhosa, ou vai colocar em palavras simples, que falam direto ao coração, né? Sem a necessidade de fazer uso de termos em sânscrito. Na própria ritualística, na própria prática da saúde, que ela foi sendo reformada ao longo do tempo,
ela foi crescendo e foi incorporando algumas coisas do sânscrito que ele não ligava muito no início, não precisava. Tanto assim que nos estudos, as lições que ele propôs do Shuddha-dharma, uma espécie de asepsia, de limpeza daquele hinduísmo que achava que não cabia para a gente nem estudar todas aquelas palavras em sânscrito e tudo mais, né? Então a gente percebe, por exemplo, que tem muita verdade nisso, muita verdade, nessa simplicidade autêntica, né, de construir no português e significar com as palavras do português o que a gente quer com as palavras do sânscrito, né? Então isso foi passado para algumas pessoas. E se elas deturparam ou não, é porque não compreenderam a essência do que ele queria. Mas eu via muito disso, vamos dizer, por exemplo, no meu tio, Sérgio Barreto, que era todo o coração, e você pegar as obras dele, ele não vai discutir sânscrito, né? Ou se você pegar, vamos dizer, a Thelma, que substituiu, eu acho que ela nem gosta muito de entrar nessas coisas que parece para ela, assim, de um intelectualismo estéril, que talvez não caiba. Até cabe num certo momento, mas eu entendo que existe uma legitimidade nessa busca do coração, da simplicidade, que é a linguagem da Gita. A Gita, na verdade, é a linguagem do coração. Acontece que isso que para nós é complicado é porque não é a nossa língua, mas lá para quem trabalhava com sânscrito é na língua deles, então é a língua do coração, a língua dos deuses, né? Então para nós ainda é estranho porque não é como o latim, não é como o grego, não faz parte da nossa grade curricular a gente se familiarizar com isso ainda. Então, eu acho que Dom Benjamin, de fato, não precisava disso e nunca quis isso, e ele não discute muito isso. Assim, ele vai sempre no nível... por exemplo, aquelas 10 lições preliminares da instituição para a realidade de hoje, que a gente levava 3 anos, 4 anos, 5 anos para fazer aquelas lições, eu tenho a impressão que essa geração que tem aí hoje, com acesso à internet, aquelas 10 lições, se você juntar, dá ali um trabalhinho para você introduzir a pessoa em 30 dias, né? Porque foram 10 lições para poder falar o que é o pranayama, para poder falar o que é o mantra e o que são as 3 dhyanas. E é isso que tem nas 10 lições, né? E que naquela época a gente dizia que se praticasse aquilo de coração, a 10ª lição era o encontro com o guru no coração, com o mestre, inclusive. O nosso anjo da guarda, como ele gostava de dizer, né? O nosso guru espiritual, que cada um tem o seu. E na 10ª lição você tinha o contato direto com o seu mestre espiritual, né? E, na verdade, algumas pessoas eu acho que tiveram essa experiência. Mas, para a maioria, isso não é mais verdade. A gente faz aquelas 10 lições e a verdade é que é aí que você vai começar a tua busca. Que é aí que você vai ver o quanto de coisa que tem, de informação. Aí começam as outras lições, né? Mas quando ele montou aquilo para mim foi absolutamente revolucionário, porque não existia nada. Então, falar um mantra, só falar Om Namo Narayana. Imagina que tinha música, a gente achava, mantra. Então, e de fato, quando a gente fazia a primeira lição, a gente valorizava tanto que para entender que só o mantra Om Namo Narayana, só isso, se eu me detivesse nisso, de fato, né? Tá tudo aí. Na verdade, esse mantra tem as 3 dhyanas dentro dele. Toda a arte e ciência da meditação está dentro desse mantra. Se eu entender que ele é o diálogo de Krishna e Arjuna, Om Namo Narayana é Arjuna se rendendo a Krishna, que é Narayana, né? Se eu entender isso, eu entendi que o mantra é a Gita inteira. Então, se eu refletisse assim no Gita, com as metáforas simples que ele trazia, né? Como quando
uma criança em perigo abraça o seu pai, se entrega, já não tem medo de nada, que é para falar do que é entrega, né? Então, Dom Benjamin, e os conselhos que ele me dava, a sutileza, quando ele via as coisas erradas, entre os membros, mesmo entre as pessoas que ele dirigia, ele olhava assim, não falava uma palavra. Aí, o dia seguinte, ele ia dar uma palestra, sem mencionar nome, sem ninguém. Mencionava sobre aquele conceito, onde na véspera, ou um dirigente ali com aquela coisa de vaidade, um querendo ser melhor que o outro, quando ele via que as pessoas iam até ele, né? E havia aquelas pequenas disputas ainda de quem ainda está aprendendo a vida espiritual. Ele não falava nada, não criticava ninguém. Aí, o dia seguinte, ia ver o tema da palestra dele e falava: que coisa incrível, que sabedoria. Saber até, assim, ensinar sem admoestar, assim, a não ser que fosse muito necessário, que ele também sabia ser duro, né? Mas, em geral, ele nem avisava as pessoas, porque percebia que a pessoa fazia aquilo, que ela estava inconsciente, não tinha nem noção do que estava vivendo. Então, Dom Benjamin era Convivi pouco tempo, mas foi uma... Tá ali, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se dá para ver. É ele que eu tenho. Não sei se dá para ver. Dá para ver. É ele. Assim, a foto maior aqui no meu escritório é a dele. É de Dom Benjamin. Que foi aqui para a América Latina, para o Ocidente. O grande pai e a grande mãe, né? Para nós ocidentais. Foi ele, não tem a menor dúvida. O trabalho que ele construiu, Ave Maria. Agora, ninguém é perfeito. Se a gente quiser achar falha, acha em todo mundo. Né? Ele também. Eu acho que terminei de verdade agora. Vou deixar para alguém fechar. Né? Gustavo. Fazer encerramento? Por gentileza, por favor. Pessoal, obrigado por tudo. Excelente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Por favor, Gustavo. Então vamos colocar Vanildo. as mãos. Vanildo, quinta-feira que vem, nós estamos juntos ou não? A gente vai pôr no grupo lá e o pessoal fala. Não sei que vocês Tá bom. fecharem aí, tá? Vamos conversar sobre isso. Tá bom? Tá bom. Vamos colocar as mãos em frente ao coração, em postura de prece, respirando suavemente. Vamos sentindo a energia compenetrando todo o nosso ser. Aproveitando esta oportunidade para, neste momento sagrado, agradecermos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão, em unidade, recebendo todo o conhecimento desta escritura maravilhosa, Srimad Bhagavad Gita. Nós vamos externar esta luz divina por meio do Pranava Om, o Verbo Divino, irradiando a luz do coração. Inspirem. Shanti, Shanti, Shanti. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê. Obrigado a todos. Muito obrigado.